Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, mais um módulo para a gente estudar. Eu espero que vocês assistam esse vídeo com bastante atenção, façam anotações do que vocês acharem mais importante e não esqueçam de depois fazer os exercícios, tudo bem? Então, segue aí mais uma aula. Crise de 1929, módulo 8. Nessa aula, nós vamos analisar como é que fica a situação dos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter um período de mais ou menos 10 anos em que a economia vai crescer muito, mas ao final dessa década, em 1929, vai haver uma grande crise na economia. Então, nós vamos analisar todos esses fatores. Nessa imagem, nós podemos ver a imagem de uma família muito feliz, no carro, é aquela típica família de comercial de margarina, né, com sorriso Colgate. Todos felizes, no carro, num belo passeio de domingo ensolarado. Bom, essa imagem representa um estilo de vida que vai ser propagado pelos Estados Unidos a partir desse momento, pós-Primeira Guerra, mostrando que quais são os ideais da felicidade, para que você seja feliz, para que você seja uma mulher, um homem, uma família feliz, você vai ter esses ideais. Aqui nós vemos uma propaganda da GE, que é uma empresa na época que produzia televisão. Então a gente vê a família reunida em torno da televisão, essa família bonita, feliz. Esse é o ideal de família. Ao lado nós vemos uma propaganda da Coca-Cola, onde a mulher aceita, né, a garrafa de Coca-Cola, está num dia ensolarado, bonito. Então, esse é o estilo de vida americano, é o que eles chamam de American Way of Life, estilo de vida americano. É esse o estilo da felicidade. Agora nós vemos um cartaz com uma propaganda de um produto de barbear, de um aparelho de barbear, e aqui é uma sugestão de um presente de Natal, presente dos sonhos de um pai de família. Então esse pai de família está aqui descansando, deve ter voltado de um dia de trabalho árduo, sentado na sua poltrona, descansando com o seu pijama e barbeado com esse aparelho. Aqui nós temos agora uma propaganda voltada para as mulheres. Então, o que é para as mulheres? Serviço de casa. Então, aqui a gente tem o surgimento de eletrodomésticos que vão vir para ajudar a vida da mulher, né? Um aspirador, enceradeira, ferro de passar, liquidificador, batedeira. E ao lado uma propaganda da Ray-Ban, porque ninguém é de ferro. Então essa mulher que trabalha duríssimo a semana inteira, no domingo vai passear ao sol com seu Ray-Ban. Então esses elementos é para mostrar esse estilo de consumismo que os Estados Unidos vão vender a partir desse momento. Como é que está os Estados Unidos antes desse período de crise? Então nós vimos que ele saiu da Primeira Guerra Mundial como o maior vencedor, né? Saiu lucrando muito. Começa a vender muitos produtos para a Europa, que está nesse momento arrasada pela guerra. Suas indústrias estão destruídas, a economia está destruída, então eles não conseguem produzir aquilo que eles necessitam, então eles vão comprar dos Estados Unidos e vão pegar também muito dinheiro emprestado dos Estados Unidos. É um momento de euforia dentro desse país. A economia está indo de vento em popa, o comércio está vendendo muito, então todos estão bem, até os mais pobres estão bem. As pessoas começam a investir seu dinheiro na Bolsa de Valores, né? No caso nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, principalmente, chamada Wall Street. Então, a gente vai ver muitas pessoas investindo na Bolsa de Valores, inclusive pessoas mais pobres tinham alguma porcentagem que eles estavam investindo, mas isso vai se tornar um problema, porque as ações vão acabar se valorizando mais do que as empresas valiam. Então muita gente investindo vai ter, imagina, que aquela empresa ela divide os lucros com esses acionistas, então daqui a pouco ela vai perder dinheiro de tanto acionista que ela vai ter. Bom, mas que raio é isso de bolsa de valores? O que são ações? É uma pequena porcentagem do valor de uma empresa.
Ao adquirir uma ação, a pessoa se torna sócia da empresa, pois passa a ser proprietária de uma parte dessa empresa. O preço das ações é sempre oscilante, pois depende do valor da empresa no mercado. Então, é o que eu falei, quando você compra ações, você passa a ter direito a fazer parte dos lucros que você vai receber daquela empresa. Por exemplo, uma empresa X é avaliada em R$ 100.000 e cada ação corresponde a 1% desse valor. Se a empresa vai bem, o preço da ação vai aumentar. Agora, se ela for mal, o preço diminui. Por isso que se diz que investir em ações é um negócio de risco. Então, isso vai depender muito de como está a situação daquela empresa. Se ela for bem, você vai lucrar. Agora, se ela for mal, você vai entrar em prejuízo, assim como a empresa, tá? Mas os Estados Unidos também não era essa coisa linda e maravilhosa. Havia um Estados Unidos desigual. Havia um acentuado crescimento do crime organizado, a máfia italiana, a máfia chinesa, a máfia russa já começa a entrar dentro dos Estados Unidos. Intolerância, preconceito, xenofobia eram muito fortes nesse período. A Ku Klux Klan, que a gente já viu no ano passado sobre isso, organização racista que apoiava a supremacia dos brancos e protestantes, organizava expedições punitivas contra os negros, judeus, católicos, imigrantes, sindicalistas e comunistas, praticando todo tipo de violência, da ameaça verbal à tortura física e até mesmo assassinato. Era esse cenário que a gente tinha nesse início da década de 20. E aí uma imagem de uma marcha, de um protesto da Ku Klux Klan, se vocês podem ver ali ao fundo a Casa Branca, né? E aí, essa euforia toda, tudo bom, tudo maravilhoso, mas vai ter um momento que isso vai mudar. Alguns anos depois da guerra, a Europa se recupera. Então, assim, ela estava destruída, mas ela começa a se recuperar, as indústrias voltam a funcionar. Os empresários europeus param de importar produtos dos Estados Unidos para incentivar os seus próprios mercados. Então, as indústrias já estão funcionando, não tem porquê eu continuar comprando dos Estados Unidos. Eu posso produzir aqui dentro mesmo. Então, as vendas para fora começam a diminuir. Mas os Estados Unidos nem vê, continua naquela euforia e acaba se entrando num sistema de superprodução. O que significa isso? Maior oferta do que procura, ou seja, produz-se muito e não tem ninguém, e não tem pessoas para vender da mesma forma. Então, a Europa já está segurando a onda, já está botando o pé no freio, mas os Estados Unidos, na empolgação, não percebe isso e continua produzindo, produzindo, produzindo. Qual é a consequência disso? Uma superprodução. Vai produzir mais do que gente para comprar. Então, o que vai acontecer? O consumo não vai acompanhar a produção. Imaginem a seguinte situação. Um tênis. Digamos que apareceu um tênis maneiríssimo. Imagine a marca aí, aquele tênis que vocês acham super legal. Digamos que assim, estamos numa condição no nosso país em que a gente consegue comprar esse tênis. E aí todo mundo tem esse tênis. Agora eu vendi esse tênis para todo mundo, beleza? Uma vez que todo mundo tem esse tênis, como é que eu vou vender mais? Não é interesse, né? Então, qual é a primeira alternativa que os comerciantes fizeram? Vamos baixar o preço do tênis então para vender mais. Só que aqui o problema não é o preço. O problema é que todo mundo já tem esses produtos. Eu não vou precisar de 2 tênis. Aquele ali já é suficiente. Então não adianta baixar preço. Já baixei preço e não resolveu. Qual é o próximo passo? Eu vou começar a reduzir o salário dos funcionários, já que eu não estou conseguindo pagar, não está tendo lucro. Então a gente vai ter uma crise generalizada. Então tem muito produto encalhado, as pessoas não estão comprando. Por que as pessoas não estão comprando? Falta de dinheiro? Não, porque elas já têm aqueles produtos. Eu não tenho mais para quem vender, já baixei os preços, não adiantou, agora eu estou tendo que reduzir o salário dos funcionários, o próximo passo vai ser demitir funcionários. Então a gente já está prevendo uma crise. Para piorar a situação,
24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York registra o mais alto índice de desvalorização das ações, ou seja, as empresas começam a ter problemas, muitas empresas vão começar a falir, vão começar a ter prejuízo, então aquelas ações que estavam em alta agora vão estar em baixa. E nesse dia acontece o acúmulo de várias empresas com ações negativas. É a chamada quinta-feira negra ou crash. A bolsa simplesmente quebra, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Esse dia é chamado de quinta-feira negra, né? Quando a Bolsa de Valores quebra, e daí começa o período da grande crise. A gente pode dizer que é a crise do capitalismo mundial. Por quê? Qual é o maior país capitalista do mundo? Estados Unidos. Se o maior país capitalista do mundo quebra, a gente tem uma crise no centro do capitalismo. O maior ícone capitalista quebra, então a gente tem a crise do capitalismo. Eu quero que vocês analisem essa imagem aqui. O que vocês conseguem ver nessa imagem? O que é isso que vocês estão vendo que a seta está indicando? Aqui a gente tem uma fila de pessoas, essas pessoas estão fazendo uma fila, e para quê? O que essas pessoas estão fazendo nessa fila? Essas pessoas estão aí para pegar pão que o governo está dando, porque as pessoas não têm dinheiro nem para comprar pão. Empresas quebrando, empresas falindo, pessoas sendo demitidas, sem empregos, sem dinheiro. Então, essa é uma fila de pessoas para pegarem pão que o governo está dando. Mas logo atrás, o que vocês estão vendo? Logo atrás, o que a gente vê, isso é um outdoor. E nesse outdoor, o que a gente tem? O estilo de vida americano, aquela família feliz, aquela representação do capitalismo. Qual é a discrepância que tem nessa imagem? Ao fundo, a gente tem um outdoor fazendo a propaganda desse estilo de vida, e no primeiro plano a gente vê a população como prova de que esse estilo de vida americano não deu certo. Tá? São as contradições. Enquanto uma propaganda diz que lindo, maravilhoso esse estilo de vida, a realidade diz que, na verdade, as pessoas estão passando fome. Ok, estamos agora numa crise tamanha, e pensem comigo, não é só os Estados Unidos que vão quebrar nesse momento. Ele é o maior país capitalista do mundo. Se ele quebra, quebra todo mundo junto. Por quê? Muitos outros países tinham empréstimos com os Estados Unidos. Dependiam da ajuda financeira dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não pode tá quebrado e não pode dar essa ajuda financeira, vai ferrar com a economia de muita gente. Então, é uma crise que se torna mundial. Então, imagine a Europa, que está se reerguendo de uma guerra, agora ela vai ao chão novamente. Mas como é que a gente resolve essa crise? Continuamos o liberalismo ou adotamos um intervencionismo estatal? O que é isso que eu estou falando? Qual era a política econômica dos Estados Unidos nesse momento? É o liberalismo, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Então, o capitalismo nesse momento ele pregava muito essa ideia do liberalismo, em que diz que as empresas têm que se virar sozinhas, o governo não tem que ficar se metendo. Então, uma das grandes consequências desse liberalismo foi justamente a crise de 29. Talvez se o governo tivesse interferido antes nessa situação, não tivesse chegado nesse ponto. Então, a gente já provou que o liberalismo não deu muito certo. O que a gente vai fazer agora? Agora o governo vai ter que intervir. Então, o presidente na época, o Franklin Roosevelt, cria o New Deal, que é novo acordo, que é um plano para superar essa crise. Quais são os principais pontos desse novo acordo? Controle da produção e dos preços, vão controlar o que vai ser produzido, a quantidade que vai produzir e os preços. Vai começar a abrir linha de crédito, vamos emprestar dinheiro para esses empresários que estão quebrados. Criação de emprego. Qual é a forma mais fácil de a gente criar emprego? Obra. Vamos fazer obra pública. Estrada, creche, hospital. Vamos fazer obra para contratar pessoas para trabalhar nessas obras. Para dar dinheiro, para essas pessoas terem dinheiro para comprar e movimentar a economia.
E investimento em previdência social, criação de auxílio-desemprego, assistência médica gratuita e outras coisas. Ou seja, a gente pode resumir todo o New Deal nessa frase aí, ó, intervencionismo estatal. O que significa isso? O governo agindo na economia. Então, qual é o ensinamento que a crise de 29 traz para o mundo nesse momento? O liberalismo não funcionou. Em alguns momentos é preciso de uma intervenção do Estado. E aí, a prova disso foi o New Deal, que é o maior exemplo de intervencionismo do Estado. Como é que está o mundo agora, 1929? O mundo está entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A gente está bem nesse meio. E aí, o que a gente tem? Primeiro, a crise de 29. Qual é a maior consequência da crise de 29? A crise do capitalismo. Então, você vê o que a gente viu na última aula, o surgimento do socialismo. E aí você começa a olhar para esses países socialistas que estão cada vez crescendo ali em torno da Rússia, União Soviética, agora não é mais Rússia, União Soviética. E aí, enquanto no Ocidente a gente tem Estados Unidos, a maior nação capitalista, quebrando outros países capitalistas, a gente está vendo países socialistas se dando super bem, crescendo e enriquecendo. O que isso vai acontecer? Pensa comigo, o que vai acontecer? Bom, se o capitalismo está dando certo, o socialismo está dando, o que eu vou fazer? Vou me transformar num socialista. E aí, mais países vão adotando o socialismo. E aí, isso é muito preocupante para o capitalismo. Então, é preciso fazer algo para conter o crescimento do capitalismo, do socialismo. E aí, o que vai aparecer? Os governos totalitários. Do que eu estou falando? Nazismo e fascismo, que a gente vai ver na próxima unidade. Então, meus amores, o que a gente precisa ter em mente sobre a crise de 29? O que provoca a crise de 29? Essa superprodução. Qual é a maior consequência dessa crise de 29? O enfraquecimento do capitalismo e a ascensão de mais países socialistas, tá? E aí a necessidade de surgir governos fortes e, consequentemente, vão surgir esses governos totalitários, tá bom? Exercícios, livro página 70 e 71, vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5 e os contextualizados do 1 ao 5. Aprofundamento não precisa. Então, espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Em caso de dúvidas, entrem em contato comigo, me perguntem que eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios que foram sinalizados aí no vídeo. Na próxima aula eu vou estar postando um vídeo só com a correção. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, me procurem, tá bom, gente? Uma boa semana para vocês, fiquem bem e se cuidem. Beijo, até a próxima.